Moreira! Tudo bom? Como é que você tá? Ótimo agora. Ó, esse é o artista da técnica da pintura no tecido molhado, tá certo? Exatamente. Ele faz coisas bonitas. Ó, ele faz as flores, que são demais, né? Lindíssimas. Mas também tem aqui o vaso, ele tava me falando dessa transparência. Ele me falou que esse daqui é um sucesso, é um pouquinho mais trabalhoso, né? Ele é mais elaborado, mas é o mesmo processo. E tem outras, né? Você Isso. pode escolher aí a sua figura e vai trabalhar bem bonito no tecido que você quiser. Pode ser um paninho de copa, pode ser um caminho de mesa. Olha esse caminho como tá lindo, gente. Ó que show. Olha, isso aqui tá divino. Muito lindo. E aí depois tem o crochê na ponta, né? Frivolité. Você que também... Como é que chama? Frivolité. Frivolité. Você que já tem o talento pode fazer também. Vamos aprender aqui. Vamos lá. Bom, o tecido molhado. Cláudia, eu risquei o desenho. Aqui dentro tem o álcool 46. O que a gente vai fazer? Pegar a bombinha e vamos umedecer todo o desenho. Sempre umedecendo uma área maior do que é o risco para não dar manchas indesejáveis. No caso do crisântemo, a gente vai iniciar pelas flores. Sempre um pincel de cerdas duras, referência 456. Vou colocar o miolo e vou começar a fazer a elaboração, o rascunho do desenho, do que seria a flor. Deixando um ponto mais denso e as pontas mais suaves. Com o pincel sujo e um pouco do verde, vou fazer as folhas. Subiu, abriu, lateral desceu. Novamente, do cabo em direção à ponta e da ponta para a base. Pode ver que agora o púrpura já saiu do pincel e a folha está começando a ficar somente verde. Então eu quero ela mais avermelhada. Verde oliva com púrpura. Novamente, abre as duas cores juntas, fecha. Como o tecido se encontra ainda molhado, perceba como ele já vai ficando bem mais suave e muito mais rápido do que na pintura seco. Quem nunca pintou, consegue pintar ou é bom treinar antes? Não, é muito mais fácil ela conseguir essa pintura do que a seco. É? Porque a seco você não pode borrar, você tem que ficar presa a limites. Aqui, o efeito é a água e o álcool que vai fazer. A nossa parte é colocar a tinta, o efeito, o álcool que faz. Ó, show. E sempre com pincel em pé. 90 graus, pincel deitado e pincel cansado. Ele não trabalha. Então, pincel para trabalhar em pé lá. Ó, sombra. Olha como ela desliza com facilidade. Peguei um pouco da tinta, venho passando e rebolando o pincelzinho. Pego a tinta, tiro o excesso, que o que é que a gente precisa? Sempre camadas finas de tinta. Se você colocar muito, ela vai expandir demais. Então, nesse ponto, pode perceber que ó, o tecido já está absorvendo a tinta e ela não sai mais do local. Preciso vir agora com a luz. Agora, o quanto de álcool a gente põe, hein, Luiz? Como assim? A quantidade? Até que você coloque sua mão e perceba que está úmido. Que está bem úmido. E precisa colocar de novo durante o processo da pintura? Sim, em regiões muito quentes, onde você tem o calor muito excessivo, você tem que manter essa umidade. Mas aí, por exemplo, eu posso colocar o álcool aqui em cima do que está pintado? Isso, você pode não vou chegar. A pintura? Não, ó, você chega e faz isso. Pode dar mais uma borrifada. Isso, você mantém essa umidade. Tá. Mesmo para pintar aqui as extremidades? Mesma coisa, sempre a superfície, olha o desenho geral, nunca por partes. Tá. Bom, nessa primeira etapa a gente tem que colocar a luz. Então seria o branco e um pincel macio. A folha nasce do meio para a lateral e da lateral para o centro. Perceba que o branco é uma fina camada, é como se fosse o sal. Bem pouco. Pouco, eu vou ter como colocar um pouco mais. Muito, eu não tenho como tirar. E esse trabalho é sempre feito, elaborado em duas etapas. Essa primeira é o nosso rascunho e depois em cima desse rascunho eu venho a preparação. Na mesma sequência eu vou fazer o crisântemo com esse pincelzinho que chama língua de gato. Você percebe que parece a ponta uma linguinha de gato, isso redondadinha. Facilita o seu trabalho. Ó, peguei o branco e vou desenhar o crisântemo. A letra C. A letra C, ó. Venho várias
pinceladas. Do Aqui outro eu tô lado... vendo desse ladinho que você deixou com excesso de tinta. Tem problema? Não, isso não tem. Vai ser absorvido? Vai. É essa diferenciação entre pétalas mais brancas e menos que dá o efeito, a leveza para a pintura. Tá. Estamos trabalhando a parte de trás, onde você vê só as pontinhas. Agora as laterais, as pétalas que vão já desabrochando, ó. Sempre fiz de um lado, fiz do outro. Isso, a gente vem delineando. O que vai ocorrer? Essa peça vai secar no mínimo por 12 horas numa superfície plana à sombra para fixação da tinta ao tecido. Aquilo vai se tornar isso aqui. Olha o borrão. Deixa eu te perguntar. Aqui eu ainda vejo a marca do lápis. Isso. Como é que a gente vai fazer com que ela desapareça? Na primeira lavagem ele sai. Na primeira lavagem já Isso. sai. Aqui eu desenhei ele mais leve e já sumiu. Aqui, devido ao vídeo, eu já apertei um pouco mais o lápis. O pessoal em casa vê. Isso, mas ela, à medida que você for lavando, muitas vezes, conforme você vai mexendo com o pincel, o lápis vai saindo. Perceba, olhe como borrou a tinta. Você vai falar, aqui tem uma folha? Tem. É isso que a gente precisa, ó, essa preparação. Toda a tinta entrou dentro da trama do tecido e ele se tornou leve, não é aquela coisa dura. Tá. 12 horas se passou, novamente eu vou molhar. Pode ser até mais de 12, nunca menos. Porque a tinta ainda não fixou a trama do tecido e ela pode perder o brilho. Então, ó, umedeci, quero ver se ele está úmido, coloco minha mão, eu percebo que ele sai com um pouco de brilho. Quer testar, Claudinha? Só para você ver, sentir, para você ver como que é. Olha lá, ele saiu com um pouquinho do brilho. É um tecido úmido, não encharcado. Não encharcado, tá certo. Bom, agora em cima deste rascunho, eu venho fazendo a segunda etapa, cores mais escuras, por exemplo, um cinza. Eu venho criando essa sombra em volta. Eu vou fazer a sombra em volta de onde estava o meu risco, ó. Aquela mancha verde que ocorreu, vai parecer que é a sombra da própria folha que estava por baixo. Então, com essa sombra escura, você consegue ir realçando o seu desenho. Ó, sempre coloco a tinta e dou uma puxadinha. Como o tecido ainda se encontra molhado, ele vai dar aquela expansão e aquela suavidade. Feito isso, a volta toda, olha lá. Você tem só que fazer um fundo interno, que seria o que a gente chama de uma separação. Todos os elementos que estão por baixo tendem a escurecer. E aqui você já está tendo uma visão de luz e sombra no desenho. Posso pôr a dobra. Olha que o preto parece ser bem escuro. À medida que ele vai infiltrando ao desenho, ele vai suavizando. E isso graças à técnica da pintura no tecido molhado. Isso. Aqui eu estou escurecendo mais o meio, com um pouco do vinho. Se a Passar luz... o contato do Luiz é luizmoreira.com.br. Isso. 019-3496-1893 é o telefone, se você precisar tirar alguma dúvida ou fazer curso mesmo com ele. O e-mail é contato@luizmoreira.com.br. Se você tem luz de um lado, do outro você tem a cor mais escura, que é a sombra. Perfeito. Daí, Muito lindo. a gente vem com os acabamentos. Dá uma calma, né? Uma aula de pintura assim. Você é um show, viu? Muito Valeu. obrigada.